Existe um tipo de força que o mundo raramente enxerga. Ela não grita, não se impõe, não exige holofotes. Ela simplesmente persiste. E é sobre essa força que vamos falar hoje. Prepare-se porque você está prestes a conhecer a história de uma mulher que passou 2 décadas sendo completamente invisível para o mundo, até que um encontro inesperado com um milionário revelou algo tão profundo, tão poderoso, que mudou tudo. Se você já se sentiu desvalorizado, ignorado ou esquecido, essa história vai tocar fundo no seu coração. E eu garanto, até o final deste vídeo, você vai entender por que a verdadeira grandeza nunca depende de plateia. Então, respire fundo, porque essa jornada vai te emocionar e te inspirar de uma forma que você não imaginava. Vamos começar. Seu nome era Helena, 53 anos. Cabelos grisalhos sempre presos em um coque simples. Uniforme azul desbotado. Mãos calejadas. Olhar sereno, mas cansado. Helena acordava todos os dias às 4 da manhã. Saía de casa quando a cidade ainda dormia, pegava 2 ônibus e chegava ao edifício corporativo onde trabalhava como faxineira. 20 anos. 20 longos anos fazendo exatamente a mesma coisa. Varria corredores, limpava banheiros, tirava o pó das mesas dos executivos. Passava despercebida. Ninguém a cumprimentava. Ninguém perguntava como ela estava. Para eles, Helena era parte da mobília. Mais um elemento do cenário. Invisível. Mas Helena não reclamava. Ela sorria. Cumprimentava quem passava, mesmo quando ninguém respondia. Fazia seu trabalho com esmero, com cuidado, como se cada movimento importasse. E importava, porque Helena tinha um segredo. Um segredo que ninguém no prédio fazia ideia. Toda noite, quando voltava para casa, depois de jantar sozinha, depois de tomar banho e vestir o pijama surrado, Helena se sentava em uma cadeira de madeira velha na cozinha. E ali, sob a luz fraca de uma lâmpada amarelada, ela escrevia. Escrevia histórias, contos, poesias, reflexões sobre a vida. Tudo à mão em cadernos baratos que comprava no mercado. Ela escrevia sobre as pessoas que via no ônibus, sobre os executivos apressados, sobre sonhos que pareciam impossíveis, sobre esperança, sobre fé, sobre propósito. Helena escrevia porque aquilo a mantinha viva, porque naquelas páginas ela não era invisível. Era autora, era voz, era potência. Mas ninguém sabia, ninguém perguntava, e ela nunca contou. Porque Helena acreditava em uma coisa muito simples, mas muito profunda. Ela acreditava que o valor de uma pessoa não está no reconhecimento que recebe, mas no propósito que carrega. E o propósito dela era esse: escrever, continuar, persistir, mesmo sem plateia, mesmo sem aplausos, mesmo sem ninguém lendo. 20 anos, mais de 100 cadernos preenchidos, milhares de páginas escritas, histórias que ninguém nunca viu. E então, em uma terça-feira comum, algo mudou. Algo que Helena jamais poderia ter imaginado. Era fim de tarde. Ela estava limpando a sala de reuniões do 10º andar quando ouviu passos apressados. Um homem entrou. Terno impecável. Pasta de couro, relógio caro. Ele parecia agitado. Falava ao telefone, gesticulava. Helena abaixou a cabeça como sempre fazia e continuou seu trabalho. Mas então, algo caiu da pasta do homem. Um envelope. Ele não percebeu. Saiu da sala ainda falando ao telefone. Helena pegou o envelope do chão. Era grosso, pesado. Tinha um nome escrito em letras douradas: Ricardo Salles. Ela conhecia esse nome. Todo mundo no prédio conhecia. Ricardo Salles era o dono da empresa. Um dos empresários mais ricos da cidade. Milionário, influente, poderoso. Helena foi atrás dele, mas ele já havia entrado no elevador. Ela desceu pelas escadas, tentou alcançá-lo no térreo, mas ele já estava dentro do carro sendo levado embora. Ela ficou com o envelope nas mãos. E agora? Ela poderia deixar na recepção, mas algo dentro dela disse para não fazer isso. Algo disse para esperar.
E foi exatamente isso que ela fez. No dia seguinte, Helena chegou mais cedo. Ficou esperando na recepção. Quando Ricardo Salles entrou no prédio cercado de assistentes, ela se aproximou. Com a voz suave, quase tímida, disse: "Senhor Salles, desculpe incomodar. O senhor deixou isso cair ontem." Ricardo parou. Olhou para ela. Pela primeira vez em 20 anos, alguém realmente olhou para Helena. Ele pegou o envelope, abriu, conferiu o conteúdo. E então sorriu. "Obrigado. Isso é muito importante. Eu não tinha nem percebido." Helena assentiu e ia se afastar quando ele perguntou: "Qual é o seu nome?" Ela hesitou. "Helena, senhor." "Você trabalha aqui há quanto tempo, Helena?" 20 anos, senhor." Ricardo franziu a testa. 20 anos. E ele nunca tinha reparado nela. Isso o incomodou. E então ele disse algo que mudou tudo. "Você toma café?" Helena não sabia o que responder. Um milionário estava ali, na frente dela, convidando-a para tomar café. Ela olhou ao redor, como se esperasse que ele estivesse falando com outra pessoa. Mas não. Ele estava olhando diretamente para ela. Eu preciso trabalhar, Sr. Salles," ela disse baixinho. Ricardo sorriu. "Pode deixar que eu resolvo isso. Vamos." E assim, Helena se viu sentada em uma cafeteria chique do térreo do prédio, de frente para um dos homens mais poderosos que ela já tinha visto na vida. Ele pediu 2 cafés. E então, simplesmente perguntou: "Me conta sobre você, Helena. Quem é você?" Ninguém nunca tinha feito essa pergunta. Ninguém. Helena sentiu um nó na garganta. Por um instante pensou em dizer algo genérico, algo seguro, mas havia algo no olhar de Ricardo. Uma curiosidade genuína. Então ela começou a falar. Falou sobre a vida simples, sobre acordar cedo, sobre os ônibus lotados, sobre a rotina invisível. E então, quase sem querer, falou sobre os cadernos, sobre as histórias que escrevia todas as noites. Ricardo se inclinou para a frente. "Você escreve? Que tipo de histórias?" Helena hesitou. Histórias sobre pessoas, sobre sonhos, sobre persistir quando parece que ninguém está vendo. Ele ficou em silêncio por um momento, e então disse: "Posso ler?" Helena sentiu o coração acelerar. Ninguém nunca tinha pedido para ler. Ninguém sabia que aquilo existia. Ela poderia ter dito não. Poderia ter mudado de assunto. Mas algo dentro dela, algo profundo, disse sim. No dia seguinte, Helena levou 3 cadernos. Entregou para Ricardo na recepção, as mãos tremendo. Ele agradeceu, colocou os cadernos na pasta e foi embora. Helena passou os dias seguintes em agonia. O que ele ia pensar? Será que ia rir? Será que ia achar ridículo? Será que tinha sido um erro confiar? Uma semana depois, Ricardo a chamou novamente. Dessa vez, para o escritório dele. Helena subiu até o último andar onde nunca tinha estado. Entrou na sala enorme, com vista para a cidade. E ali estava Ricardo, sentado atrás da mesa, com os 3 cadernos à frente. Ele olhou para ela e disse algo que Helena jamais esqueceria. "Helena, você tem um dom raro. Você escreve com a alma. Cada palavra, cada história que você criou, elas tocam, elas inspiram. E o mundo precisa conhecer isso." Helena sentiu os olhos encherem de lágrimas. Não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de algo que ela não sentia há muito tempo. Reconhecimento, valor, propósito validado. Mas Ricardo não parou por aí. Ele disse: "Eu conheço pessoas no mercado editorial. Vou apresentar você. Vou ajudar você a publicar essas histórias. Mas antes, preciso te fazer uma pergunta." Helena assentiu, ainda sem conseguir falar. "Por que você nunca mostrou isso para ninguém?" Ela respirou fundo, e então respondeu com uma sinceridade cortante. "Porque eu achava que ninguém se importava." Ricardo fechou os olhos por um momento, e então disse: "Helena, o erro não foi seu. O erro foi nosso. Foi meu. Por 20 anos você esteve aqui, e eu nunca te vi. Nunca perguntei. Nunca me importei. Mas agora eu vejo.
E eu vou garantir que o mundo também veja. Nos meses seguintes, a vida de Helena começou a mudar. Ricardo cumpriu a promessa. Apresentou-a a editores, ajudou a organizar os manuscritos, financiou a publicação do primeiro livro. Helena, que por 20 anos foi invisível, de repente estava sendo entrevistada, fotografada, reconhecida. Seu livro, intitulado A Força Invisível, tornou-se um fenômeno. As pessoas se identificavam, choravam, compartilhavam, porque Helena escrevia sobre algo que todos sentiam, mas poucos tinham coragem de expressar. A dor de ser ignorado, mas também a beleza de persistir mesmo assim. As vendas dispararam. Em 6 meses, mais de 50.000 cópias vendidas. Em um ano, 200.000. Helena foi convidada para palestras, programas de televisão, podcasts. Mas o mais impressionante não era o sucesso externo. Era o que acontecia dentro dela. Pela primeira vez na vida, Helena se sentia vista. Não porque o mundo a aplaudia, mas porque ela havia se dado permissão para ser vista, para ocupar espaço, para acreditar que sua voz importava. E tudo começou porque ela persistiu, porque ela escreveu mesmo quando ninguém estava lendo, porque ela carregou seu propósito em silêncio, com dignidade, com fé. E então, em um momento de destino quase poético, seu caminho cruzou com alguém que reconheceu o valor que sempre esteve ali. Ricardo e Helena se tornaram amigos. Ele dizia que ela o havia ensinado algo fundamental, que grandeza não está no cargo que você ocupa, mas na integridade com que você vive. Que o verdadeiro poder não é fazer barulho, é fazer diferença. E que, às vezes, as pessoas mais valiosas são aquelas que passam despercebidas, até que alguém finalmente resolve. O sucesso de Helena não parou no primeiro livro. Algo havia sido ativado dentro dela. Algo que estava adormecido, esperando o momento certo para despertar. Ela lançou um segundo livro, depois um terceiro, cada um mais profundo que o anterior, cada um tocando em temas que muitos evitavam: solidão, propósito, envelhecimento, invisibilidade social, resiliência. Helena escrevia com uma honestidade brutal, mas também com uma esperança inabalável. Ela não romantizava a dor. Ela reconhecia a dor, validava a dor, mas sempre apontava para algo além dela, para a possibilidade de transformação, para a certeza de que persistir vale a pena. E as pessoas respondiam. Cartas chegavam aos montes, e-mails, mensagens, pessoas contando suas próprias histórias de invisibilidade, de trabalho não reconhecido, de sonhos guardados em gavetas, e dizendo que Helena as havia inspirado a tentar de novo, a acreditar de novo, a persistir de novo. Helena começou a viajar pelo Brasil. Dava palestras em escolas, empresas, igrejas, comunidades, sempre com a mesma mensagem central. Você não precisa de permissão para ser valioso. Você não precisa de plateia para ter propósito. Continue fazendo o que você nasceu para fazer, mesmo que ninguém esteja vendo. Porque o universo vê, e no tempo certo, a recompensa chega. Ela também criou um projeto social. Com parte dos recursos dos livros, montou uma biblioteca comunitária na periferia onde cresceu. Um espaço onde pessoas como ela, que nunca tiveram acesso a livros, pudessem sonhar, pudessem se ver refletidas em histórias, pudessem acreditar que também tinham algo a dizer. Helena contratou jovens da comunidade para trabalhar na biblioteca. Ensinou-os a escrever, criou oficinas literárias e dizia sempre: a sua história importa. Não importa de onde você vem, não importa o que já passou. Você tem algo único para oferecer ao mundo, e o mundo precisa ouvir. Ricardo, que inicialmente foi o catalisador da transformação de Helena, também mudou. Ele percebeu o quanto havia vivido desconectado das pessoas ao seu redor. Quantas Helenas existiam em sua empresa, em sua vida, que ele nunca tinha visto. Ele implementou mudanças, criou programas de reconhecimento para todos os funcionários, não apenas os executivos. Passou a almoçar no refeitório da empresa. Aprendeu os nomes dos seguranças, das recepcionistas, do pessoal da limpeza.
Fez questão de ouvir as histórias deles e descobriu algo surpreendente. Cada um tinha uma riqueza interna que ele jamais tinha imaginado. Um dos seguranças era músico. Uma das recepcionistas pintava quadros. Um dos funcionários da manutenção era poeta. Ricardo percebeu que havia construído um império, mas tinha sido cego para as pessoas que o sustentavam. E isso o transformou. Ele passou a usar sua influência não apenas para lucrar, mas para elevar, para dar oportunidades, para enxergar. Certa vez, em uma entrevista, perguntaram a Ricardo: "O que Helena te ensinou?" Ele pensou por um longo momento. E então respondeu: "Ela me ensinou que valor não se mede em cifras, que grandeza não se mede em cargos, que o verdadeiro sucesso é viver com propósito, com integridade, com generosidade." Helena limpou escritórios por 20 anos. Mas enquanto fazia isso, ela construía algo muito maior. Ela construía uma obra. Ela construía legado. E quando o momento certo chegou, o mundo inteiro viu. Ela me ensinou que nunca é tarde, que nunca é em vão, que cada passo dado com sinceridade conta, e que, às vezes, tudo o que uma pessoa precisa é de alguém que realmente a veja. As palavras de Ricardo emocionaram milhões. O vídeo da entrevista viralizou. E Helena, que por décadas foi invisível, tornou-se símbolo de algo poderoso: a força de quem persevera. Mas a parte mais linda dessa história não é o sucesso. Não são os livros vendidos, as palestras, os prêmios. A parte mais linda é que Helena continuou sendo exatamente quem sempre foi: humilde, gentil, generosa. Ela não deixou a fama subir a cabeça, não se esqueceu de onde veio. Continuou acordando cedo, continuou escrevendo à mão em cadernos baratos. Continuou cumprimentando todo mundo com um sorriso. Porque para Helena, o reconhecimento externo era apenas um bônus. O verdadeiro prêmio sempre foi o próprio processo, a própria jornada. O próprio ato de criar, de persistir, de viver com propósito. E ela carregava isso com uma graça que inspirava todos ao seu redor. Certa vez, uma jovem leitora perguntou a Helena: "Como você conseguiu continuar escrevendo por 20 anos sem ninguém ler?" Helena sorriu. Aquele sorriso sereno que era sua marca. E respondeu: "Porque eu não escrevia para ser lida. Eu escrevia para me manter viva, para não perder a fé. Para lembrar a mim mesma que eu importava, mesmo que o mundo não percebesse. E no final, percebi que essa é a maior lição. Você não pode esperar que o mundo te valide. Você precisa se validar. Você precisa acreditar em você mesmo quando mais ninguém acredita. E se você fizer isso, se você persistir com amor, com fé, com dedicação, o mundo eventualmente vai alcançar você. Não porque você mudou, mas porque você permaneceu fiel a quem você sempre foi." Essas palavras ecoaram. Foram compartilhadas milhões de vezes. Viraram tatuagens, viraram quadros, viraram mantras. Porque Helena havia tocado em algo universal, algo eterno. A necessidade humana de ser visto, de ser valorizado, de saber que a própria existência importa. E ela não apenas falava sobre isso, ela encarnava isso. Anos se passaram desde aquela terça-feira em que Helena devolveu o envelope a Ricardo Salles. E o que começou como um gesto simples de honestidade se desdobrou em uma história que tocou milhões de vidas. Helena hoje não limpa mais escritórios, mas ela nunca esqueceu os 20 anos que passou fazendo isso. E não se envergonha, pelo contrário, ela diz que aqueles anos foram fundamentais. Foram ali, na invisibilidade, na rotina repetitiva, no silêncio ignorado, que ela aprendeu as lições mais importantes da vida. Aprendeu que dignidade não depende de reconhecimento, que propósito não precisa de plateia, que grandeza está em fazer o certo, mesmo quando ninguém está vendo, que persistir é uma forma de fé, e que o tempo de Deus, ou do universo, ou do destino, como cada um preferir chamar, é sempre perfeito. Helena diz que se tivesse sido descoberta aos 30 anos, talvez não estivesse pronta.
Talvez não tivesse maturidade, profundidade, humildade. Ela precisava daqueles 20 anos, precisava daqueles 100 cadernos, precisava daquela solidão criativa para se tornar quem ela precisava ser. E quando finalmente chegou o momento de brilhar, ela estava pronta. Não apenas pronta para receber, mas pronta para retribuir, para usar a própria história como ferramenta de transformação para outros. Hoje, Helena tem mais de 70 anos. Continua escrevendo, continua palestrando, continua inspirando. E sempre que alguém a procura pedindo conselhos, ela diz o mesmo: não desista do que te mantém vivo, mesmo que ninguém valorize, mesmo que ninguém veja. Continue, porque o seu propósito não é sobre eles, é sobre você. É sobre honrar o que existe dentro de você. É sobre viver com integridade. E quando você faz isso, quando você persiste com amor e com fé, o universo conspira a seu favor. Talvez não no tempo que você quer, talvez não da forma que você imagina, mas sempre no tempo certo, sempre da forma perfeita. E essas palavras continuam ecoando. Porque Helena não é apenas uma escritora de sucesso, ela é prova viva de que o esforço sincero nunca é desperdiçado, de que a grandeza não precisa de holofotes para existir, de que o verdadeiro valor está em quem você é quando ninguém está olhando. Ela é prova de que 20 anos de invisibilidade podem se transformar em uma vida inteira de impacto, de que um encontro, um gesto, uma conversa podem mudar tudo, de que às vezes tudo o que precisamos é de alguém que realmente nos veja, e de que quando isso acontece, quando finalmente somos vistos, temos a responsabilidade de usar essa visibilidade para elevar outros, para ser ponte, para ser luz. Ricardo Salles, o milionário que descobriu o segredo de Helena, também carrega essa história como um marco em sua vida. Ele diz que aquele encontro o salvou. Salvou-o de uma vida de sucesso vazio. Salvou-o de morrer rico, mas pobre de propósito. Ele aprendeu com Helena que o verdadeiro poder está em servir, em enxergar, em valorizar. E essa lição transformou não apenas sua empresa, mas sua vida inteira. Hoje, Ricardo é conhecido não apenas como empresário, mas como líder humanizado, como alguém que enxerga pessoas, não apenas funcionários, como alguém que entende que o maior ativo de qualquer organização são as histórias, os sonhos, os talentos escondidos das pessoas que a compõem. E tudo isso porque ele escolheu parar, escolheu prestar atenção, escolheu valorizar alguém que o mundo inteiro ignorava. A história de Helena e Ricardo nos ensina algo profundo, que todos nós temos o poder de mudar vidas. Às vezes com gestos simples, às vezes apenas prestando atenção, às vezes apenas perguntando: quem é você? Quantas Helenas existem ao nosso redor? Quantas pessoas talentosas, profundas, brilhantes estão invisíveis simplesmente porque ninguém se deu ao trabalho de perguntar, de ouvir, de valorizar? Quantos talentos estão sendo desperdiçados porque decidimos julgar as pessoas pelo uniforme que vestem, pelo cargo que ocupam, pela conta bancária que têm? Helena nos lembra que grandeza não tem a ver com status, tem a ver com caráter, tem a ver com persistência, tem a ver com propósito, e que cada um de nós, absolutamente cada um, tem algo único e valioso para oferecer ao mundo. A pergunta não é se você tem valor. Você tem. A pergunta é: você está persistindo? Você está honrando o seu propósito, mesmo quando ninguém está aplaudindo? Você está fazendo o seu melhor mesmo quando parece que ninguém percebe? Porque se você está, continue. Continue escrevendo seus cadernos. Continue limpando seus escritórios com dignidade. Continue fazendo o que precisa ser feito, com amor, com excelência, com fé, porque o tempo certo vai chegar, a pessoa certa vai aparecer e o mundo vai finalmente ver o que sempre esteve ali, a sua grandeza. E quando esse momento chegar,
você vai entender que tudo valeu a pena. Cada lágrima, cada dia difícil, cada momento de dúvida, tudo vai fazer sentido. Helena hoje vive cercada de amor, de reconhecimento, de propósito cumprido. Mas ela diz que não trocaria aqueles 20 anos de invisibilidade por nada. Porque foi ali que ela se encontrou. Foi ali que ela aprendeu quem realmente era. Foi ali que ela construiu a fundação do que viria a se tornar. E essa é a maior lição de todas. Que nada é desperdiçado. Que cada experiência, cada dificuldade, cada desafio está moldando você, preparando você para algo maior. Então, não desista. Não pare. Não desista de você. Continue brilhando, mesmo na escuridão. Continue criando, mesmo sem plateia. Continue persistindo, mesmo quando parece impossível, porque a sua história ainda está sendo escrita. E o melhor capítulo pode estar logo ali, na próxima esquina, esperando por você. Se essa história te inspirou, se você acredita que o esforço sincero sempre é recompensado, se você quer fazer parte de uma comunidade que valoriza persistência, propósito e transformação, então se inscreva agora no canal Status Bilionários. Aqui, toda semana, trazemos histórias reais de superação, de pessoas que transformaram obstáculos em oportunidades, invisibilidade em impacto. Aperte o sininho para não perder nenhum vídeo. E nos comentários me conta, qual é o seu caderno? Qual é aquele sonho que você está perseguindo em silêncio? Compartilha com a gente, porque aqui ninguém é invisível. Aqui, cada história importa. Te vejo no próximo vídeo. Continue brilhando. Continue persistindo, porque a sua hora vai chegar.